A surpreendente revelação de que estar só pode ser uma fonte de plenitude e sabedoria. Helena sempre pensou que a solidão era uma sombra aterrorizante, uma prisão que ela poderia nunca escapar. Quando decidiu deixar a tumultuada cidade, esperava apenas encontrar um refúgio temporário, uma pausa do barulho e da pressa. A cabana, cercada por árvores majestosas e à beira de um lago que brilhava como se estivesse coberto de estrelas, parecia um lugar de sonho. Ou, quem sabe, de pesadelo. Era tudo tão silencioso que às vezes ela jurava ouvir o próprio coração batendo alto no peito. O vento sussurrava entre as folhas, como vozes distantes, e ela se perguntava se realmente estava sozinha. Nos primeiros dias, a solidão a sufocava. Era como se um abraço invisível a apertasse, fazendo-a sentir-se inquieta. Mas, à medida que as horas se arrastavam, algo mágico começou a acontecer. Helena se permitiu parar e observar. O canto dos passarinhos, doce e harmonioso, ecoava como uma melodia. Cada pequeno milagre ao seu redor parecia convidá-la a parar de correr, a observar. Uma manhã, enquanto explorava a casa de seu avô, Helena encontrou uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Ao abrir o papel, leu as palavras sonhadoras de um homem que havia vivido muito, mas que nunca perdeu a capacidade de se encantar com a beleza do mundo. Ele falava sobre a importância de encontrar a si mesmo na solidão, de como o silêncio podia revelar verdades profundas. Na quietude, descubra quem realmente você é, dizia a carta. Uma onda de calor percorreu seu corpo. Era um convite à reflexão que ela não esperava. Seria verdade que a solidão poderia ser um caminho para a plenitude? Enquanto mergulhava nessa nova perspectiva, Helena começou a perceber fenômenos estranhos. Em certos momentos, ela sentiria uma presença ao seu redor, como se o próprio lugar a estivesse observando. Sussurros provocantes, sombras que dançavam apenas na periferia de sua visão. Às vezes, um frio súbito a perquia. Forças invisíveis, fantasmas de antigos moradores. Cada crepitar da madeira, cada movimento da luz refletida no lago, parecia insinuar que havia mais do que os olhos podiam ver. A solidão que ela começava a valorizar também poderia ser o ponto de partida para desvelar mistérios perdidos no tempo. Ela se perguntava se era capaz de lidar com a proximidade do desconhecido. O que era aquele chamado? A inquietação misturava-se à descoberta. Aquela cabana guardava segredos? E a solidão poderia ser realmente a chave para algo mais profundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena estava imersa em seus pensamentos quando, de repente, houve um barulho. Um estrondo, como se algo grande tivesse caído. O som reverberou pelas paredes da cabana, fazendo-a pular do sofá onde estava sentada. Seu coração disparou. O que foi isso? Correu até a janela, mas a visão do lago calmo não revelou nada. O silêncio a envolveu novamente, mas agora era um silêncio carregado de tensão. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Foi então que seu olhar foi atraído por algo fora do comum na floresta.
Uma aprovação de movimento, como se alguém estivesse se aproximando. A adrenalina tomou conta dela. De repente, uma figura apareceu entre as árvores. Helena sentiu o corpo paralisar. Era um homem, mas não era um estranho qualquer. Era Marco, seu antigo namorado, aquele que ela jamais esperara ver novamente. O coração dela trovejava, as lembranças invadindo sua mente com força. Como ele havia chegado ali? Por que estava ali? E hesitou em abrir a porta. Mas a curiosidade superou o medo. Quando Marco entrou, os dois se encararam, palavras presas em suas gargantas. O que alguém tão próximo e tão distante fazia naquele lugar isolado? Ele parecia diferente. O olhar profundo dele era agora carregado de um peso que a fazia sentir um nó na garganta. E antes que pudesse processar tudo, ele falou: Helena, eu preciso te contar uma coisa. A voz dele era grave, como se cada sílaba carregasse uma verdade devastadora. Ela segurou a respiração. O tempo pareceu parar. Eu não vim só para te procurar. Eu vim para te avisar. Tem algo que você precisa saber sobre a sua família. Ele hesitou, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. O pânico a envolveu. O que você quer dizer? O que aconteceu? Urgência em sua voz parecia reverberar na estrutura da cabana. Ele se aproximou sussurrando. Aquele lugar não é apenas uma cabana. É um legado. Há segredos que sua avó guardou e que ela nunca contou a você. Eu vi coisas, Helena. Coisas que mudam tudo. O frio percorreu sua espinha. As palavras flutuavam na atmosfera como um fardo, e ela sentiu o peso delas pressionando seu peito. O que você está falando? Que tipo de segredos? Marco fechou os olhos por um instante, como se estivesse em conflito consigo mesmo. Ela fez um pacto. Algo relacionado ao lago, à floresta. É como se um trovão cortou o céu e as luzes da cabana começaram a piscar. Helena pulou, mas Marco não parou. A solidão que você sente aqui não é só sua. Você não está apenas sozinha. Há coisas nesta floresta que estão despertando. E você, Helena, precisa descobrir isso antes que seja tarde demais. Ele gesticulou fervorosamente enquanto palavras saíam de sua boca, mas Helena estava paralisada. O que ele queria dizer? Parado diante dela, Marco não era mais o homem que ela conhecia. Ele parecia um espectro, alguém acostumado a lidar com sombras e mistérios. O que mais ele não estava dizendo? E antes que pudesse questionar mais, o silêncio foi quebrado por um grito distorcido, vindo da floresta. Helena e Marco se entreolharam, ambos em estado de choque. O que ou quem poderia ter feito aquele som? A sensação de segurança que Helena havia começado a cultivar naquele lugar estava desmoronando como folhas secas ao vento. A solidão, que antes a envolvia como um abraço, agora parecia uma armadilha. Algo estava à espreita e ela hesitava entre explorar os segredos de sua linhagem ou correr para longe. O conflito em seu coração era agudo. Como ela poderia descobrir a verdade e, ao mesmo tempo, proteger-se dos perigos que a rodeavam? E, acima de tudo, o que mais Marco sabia? Ela precisava escolher seu próximo passo, mas, de repente, a decisão parecia muito mais pesada do que qualquer sombra naquela floresta. O chamado do desconhecido nunca fora tão claro. Helena e Marco trocaram olhares atônitos quando o grito ecoou pela floresta. Um calafrio percorreu a coluna dela. Algo dentro a alertava de que as coisas estavam prestes a mudar. O silêncio que se seguiu era sombrio, uma P. O que foi isso? Marco perguntou, a voz quase um sussurro. Os olhos dele brilhavam com um medo que Helena não conseguia decifrar. Antes que pudesse responder,
O som da madeira rangendo fez Helena se voltar para a porta. Ela já havia esquecido que existia um mundo lá fora, onde coisas estranhas aconteciam. Com a respiração acelerada, tomou coragem e se aproximou da porta. Vamos ver o que foi, ela disse, embora sua voz tremesse. Marco hesitou, mas ao olhar para o rosto dela, decidiu segui-la. Assim que abriram a porta, o ar frio da floresta invadiu a cabana. Os braços de Helena se arrepiaram, mas o que mais a assustava eram as sombras mais profundas entre as árvores. Ela se perguntou se as vozes e os sussurros estavam tentando se comunicar. Marco olhou para ela com um misto de preocupação e determinação. Fique perto de mim, disse ele, como se isso fosse um mantra. Caminhando devagar, cada passo parecia um desafio. No entanto, assim que se afastaram da cabana, algo começou a mudar. O chão sob seus pés parecia vibrar, como se algo ancestral respondesse à sua presença. E então, do nada, uma figura emergiu. Era uma mulher, com longos cabelos brancos que pareciam brilhar mesmo na escuridão da floresta. Seu olhar fixo e profundo fez o coração de Helena parar. "O que você faz aqui?" a mulher questionou. E sua voz era como um eco que ressoava entre as árvores. O medo tomou conta de Helena, mas a figura não parecia hostil. Marco, no entanto, se adiantou. "Você sabe sobre os segredos da cabana?" Ele desafiou, olhando diretamente nos olhos da mulher. Ela sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. "Segredos? Ah, vocês não estão preparados para a verdade." A cada palavra, o chão tremeu mais. "Você, Helena, foi chamada. O sangue que corre em suas veias está ligado a este lugar." O silêncio foi rompido outra vez, mas desta vez por um rugido distante que ressoou do fundo da floresta. Helena estremeceu. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" perguntou, a voz cheia de desespero. A mulher deu um passo para frente. "A solidão que você sente não é apenas sua. É uma chamada. Eles esperam por você, Helena. Sua família está em perigo. O que sua avó fez não foi por acaso." Marco olhou para Helena, o pânico estampado em seu rosto. "O que você está dizendo? Que tipo de perigo?" A expressão da mulher escureceu. Uma força antiga despertou, um pacto quebrado que ainda aprende. Você precisa escolher, permanecer e confrontar o que é seu ou fugir para sempre. A própria floresta parecia reagir às palavras dela. A luz diminuiu e uma bruma densa começou a se espalhar, envolvendo os três. Se o medo já era forte, agora havia também a sensação de algo terrível e próximo. A mulher ergueu uma mão como se estivesse prestes a revelar todos os mistérios. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo estremeceu a terra. A luz do céu desapareceu por um momento e tudo se tornou um caos. Helena se preparou para o pior, mas então uma sombra gigantesca surgiu atrás da mulher. Era algo grotesco, uma mistura de formas, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. O grito preso na garganta de Helena finalmente encontrou saída, e ao seu lado, Marco se moveu para protegê-la. Mas não havia como escapar. A escolha estava feita. Os olhos da mulher brilharam por um instante, e sua voz reverberou na mente de Helena. "O destino a aguarda, e você terá que enfrentar sua verdade. Não fuja." E então a sombra se lançou sobre eles, varrendo a luz e transformando tudo em trevas. Ela não viu mais nada, somente o medo. A angústia e a certeza de que tudo o que ela conhecia estava presa. As perguntas continuavam, ainda sem respostas, e a única coisa que restava era a escuridão engolindo tudo. O chamado do desconhecido nunca soou tão aterrorizante. A escuridão envolveu tudo ao redor,
e a sombra se lançou sobre eles com um pesadelo em movimento. O coração de Helena disparou, e a voz da mulher ecoava em sua mente. Você precisa escolher. O rugido sombrio da criatura rompeu a tensão e fez seu corpo gelar, e em meio ao caos ela viu um brilho, algo que a chamou com mais força do que o medo. Quando a sombra estava prestes a engolir tudo, um clarão ofuscante surgiu, iluminando a floresta e revelando uma figura familiar. Era sua avó, que parecia jovem e radiante, como se ela mesma fosse parte da luz. Helena! A voz dela cortou a escuridão, e a criatura hesitou, como se estivesse confusa. Os olhos da avó brilhavam com uma sabedoria antiga. Vá com ela, minha filha. É a única maneira. Avó? Helena mal pôde acreditar no que via. Como você? Mas a mulher de cabelos brancos, agora muito mais perigosa, apenas sorriu. Ela sempre esteve aqui, Helena. Parte de você, parte do legado. E com o movimento de sua mão, a luz da avó começou a dissipar a sombra, criando um caminho de segurança para Helena e Marco. Marco estava paralisado, atônito. Helena, o que está acontecendo? Mas Helena já estava sendo puxada pela luz. O brilho crescia, e a presença calorosa de sua avó era um farol em meio à tempestade. Deixe-o vir, Helena. Exponha a verdade. A voz dela ressoou, carregada de urgência. Helena hesitou por um breve momento, mas algo dentro dela pulsou, um desejo ardente de entender. A sombra se contorceu, começando a se dissipar com a luz crescente, mas a mulher ainda estava ali, sua figura assumindo uma forma ainda mais grotesca. Você não pode fugir de nós, Helena. O grito era um eco de desespero e ameaça. O pacto pode ser quebrado, mas o que vem depois, você não está pronta. Mas eu não sou nada disso, Helena gritou, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sou só uma garota que perdeu a conexão com sua família. A emergência da sombra em sua verdadeira forma era aterradora. Era um híbrido de medo e raiva, uma manifestação da escuridão que crescia a partir do coração dela. Então, a luz da avó e a sombra da mulher colidiram. O impacto parecia um trovão, iluminando a verdade que estava entorpecida em meio à confusão de sentimentos. Helena se deu conta. Era ela quem tinha o poder. O peso do legado não era apenas uma carga, mas uma responsabilidade. E, como se tudo estivesse em câmera lenta, ela olhou para Marco. Você sempre esteve aqui, mesmo quando eu não percebi. Você pode me ajudar? Marco respirou fundo, sua expressão mudando de medo para determinação. Estou aqui, Helena. Sempre estarei. Com aquilo, uma conexão se formou entre eles. Uma corrente de coragem que envolveu seus corações. Antes que pudesse reagir, a sombra se lançou na direção deles novamente. A luz e a escuridão lutavam em um duelo, e com um grito que ecoou na floresta, a avó revelou a verdade. O que eu fiz, Helena, foi para protegê-la. O pacto mantém a floresta, mas a nossa linhagem. A verdade é que eu sou parte desta luta. O chão sob eles tremeu, as árvores balançaram. E a misteriosa mulher viou os olhos, revelando um conflito profundo. Você não pode carregar o peso da herança de sua avó, Helena. Isso não é apenas sobre o pacto que foi feito. É sobre escolhas, sobre o que você é capaz de fazer. Tudo ao redor parecia uma tempestade de emoções. Helena sentiu um nó na garganta, mas um lampejo de compreensão a atravessou. Eu não quero viver com segredos. Preciso saber a verdade. Por quê? O que você escondeu de mim? O desespero em sua voz fez ecoar na floresta, e a sombra hesitou. E como se tudo estivesse prestes a se desenrolar, a figura da mulher começou a dissolver-se, revelando outra camada. A verdade começou a emergir e uma risada sombria permeou o ar,
como se ecoasse ao redor deles. Você não pode querer saber tudo, Helena. Em conhecer a verdade, você perderá mais do que pode imaginar. A sombra e a luz, lutando intensamente à sua frente, fez o mundo em volta delas girar. Helena olhou para Marco, e a esperança misturou-se ao medo. O que vem a seguir? Ele perguntou, a ansiedade marcada em sua expressão. E com isso, um silêncio profundo se seguiu. Ela sabia que havia muito em jogo, e enquanto a verdade se aproximava, a escuridão não ficaria calada. A escolha que ela precisava fazer se tornava cada vez mais clara, mas as consequências de conhecê-la poderiam ser devastadoras. A escuridão envolveu tudo ao redor e a sombra se lançou sobre eles como um pesadelo em movimento. O coração de Helena disparou e a voz da mulher ecoava em sua mente. Você precisa escolher. O rugido sombrio da criatura rompeu a tensão e fez seu corpo gelar. E em meio ao caos, ela viu um brilho, algo que a chamou com mais força do que o medo. Quando a sombra estava prestes a engolir tudo, um clarão ofuscante surgiu, iluminando a floresta e revelando uma figura familiar. Era sua avó, que parecia jovem e radiante, como se ela mesma fosse parte da luz. Helena! A voz dela cortou a escuridão e a criatura hesitou, como se estivesse confusa. Os olhos da avó brilhavam com uma sabedoria antiga. Vá com ela, minha filha. É a única maneira. Avó? Helena mal pôde acreditar no que via. Como você... Mas a mulher de cabelos brancos, agora muito mais ameaçadora, apenas sorriu. Ela sempre esteve aqui, Helena. Parte de você, parte do legado. E com um movimento de sua mão, a luz da avó começou a dissipar a sombra, criando um caminho de segurança para Helena e Marco. Marco estava paralisado, atônito. Helena, o que está acontecendo? Mas Helena já estava sendo puxada pela luz. O brilho crescia e a presença calorosa de sua avó era um farol em meio à tempestade. Deixe-o vir, Helena. Exponha a verdade. A voz dela ressoou, carregada de urgência. Helena hesitou por um breve momento, mas algo dentro dela pulsou, um desejo ardente de entender. A sombra se contorceu, começando a se dissipar com a luz crescente, mas a mulher ainda estava ali, sua figura assumindo uma forma ainda mais grotesca. Você não pode fugir de nós, Helena. O grito era um eco de desespero e ameaça. O pacto pode ser quebrado, mas o que vem depois? Você não está pronta. Mas eu não sou nada disso, Helena gritou, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sou só uma garota que perdeu a conexão com sua família. E como uma resposta, o ambiente ao redor começou a mudar. Os troncos das árvores se tornaram mais vibrantes, mais reais. A emergência da sombra em sua verdadeira forma era aterradora. Era um híbrido de medo e raiva, uma manifestação da escuridão que crescia a partir do coração dela. Então, a luz da avó e a sombra da mulher colidiam. O impacto parecia um trovão, iluminando a verdade que estava entorpecida em meio à confusão de sentimentos. Helena se deu conta. Era ela quem tinha o poder. O peso do legado não era apenas uma carga, mas uma responsabilidade. E como se tudo estivesse em câmera lenta, ela olhou para Marco. Você sempre esteve aqui, mesmo quando eu não percebi. Você pode me ajudar? Marco respirou fundo, sua expressão mudando de medo para determinação. Estou aqui, Helena. Sempre estarei. E, com aquilo, uma conexão se formou entre eles, uma corrente de coragem que envolveu seus corações. Antes que pudesse reagir, a sombra se lançou na direção deles novamente. A luz e a escuridão lutavam em um duelo,
e com um grito que ecoou na floresta, a avó revelou a verdade. O que eu fiz, Helena, foi para protegê-la. O pacto mantém a floresta, mas a nossa linhagem, a verdade é que eu sou parte desta luta. O chão sob eles tremeu. As árvores balançaram, e a misteriosa mulher virou os olhos, revelando um conflito profundo. Você não pode carregar o peso da herança de sua avó, Helena. Isso não é apenas sobre um pacto que foi feito. É sobre escolhas, sobre o que você é capaz de fazer. Enquanto a tensão aumentava, um estrondo ensurdecedor ecoou por toda a floresta. Um brilho intenso surgiu do chão, formando uma fenda, e do abismo, um ser de pura escuridão e cólera emergiu. Helena ficou paralisada, o medo a envolvendo como um manto. O que é isso? A sombra estava se fragmentando, revelando uma figura familiar. Para sua surpresa e horror, a mulher de cabelos brancos se transformou. É a imagem de sua avó, mas mais sombria, cheia de poder. Você não reconhece sua verdadeira herança, Helena? Ela avançou. E cada passo fazia o coração de Helena acelerar. Você não é só uma descendente. Você é escolhida para redimir o que foi perdido. Marco olhou de uma para outra, atordoado, e suas palavras se tornaram mais urgentes. O que você quer dizer com isso? O que mais você não nos contou? Eu guardei segredos para proteger você. A avó respondeu e seu tom ressoava como um aviso. Mas cada segredo tem um preço. Helena sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A verdade a atingiu como uma onda avassaladora. Você era sarcasmo? Nunca esperei isso de você. O pavor tomou conta dela. Você deve decidir, Helena. A voz da mulher sombria ecoou. Fique e herde o que é seu, ou fuja e perca a única chance de restaurar o que foi feito. O peso sobre você é maior do que imagina. Um silêncio mortal pairou no ar. O que significava tudo aquilo? O que mais estava por trás de sua linhagem? A escuridão começou a se agitar novamente, e o chamado do desconhecido não podia ser contido. Ela olhou para Marco, esperando encontrar uma resposta no olhar dele. Mas o que ela encontrou foi um pânico que a chocou. Marco estava se afastando dela, e com um gesto, sua expressão se transformou. Desculpe, Helena, mas sei mais do que você imagina sobre sua família, ele disse, sua voz tremendo. E o que eu sei me obriga a tomar uma escolha também. O mundo à sua volta começou a girar novamente, e a luz da avó piscava enquanto a sombra ameaçava engoli-los todos. Helena sentiu como se o chão estivesse se abrindo, absorvendo tudo à sua volta. Ela precisava decidir rapidamente. O que estava acontecendo? Quais eram realmente os segredos entre eles? E, acima de tudo, qual seria o preço da verdade? O chamado do desconhecido nunca soou tão aterrorizante, e a realidade da escolha parecia cada vez mais incerta. A tensão pairava no ar, uma corda esticada que poderia romper a qualquer momento. Helena encarava Marco, esperando uma resposta. Mas em vez de palavras, ele olhou para ela com medo profundo, como se estivesse vendo algo que ela não conseguia compreender. A sombra estava ali, pulsando, quase viva, e a transformação da mulher sombria deixava tudo mais confuso. Helena, você precisa entender. Marco começou, mas sua voz falhou. Ele parecia estar lutando contra algo, uma verdade reprimida que encurralava sua sanidade. Antes que ele pudesse terminar, um brilho intenso se rompeu entre eles, como uma explosão de luz. A cenografia familiar da floresta foi substituída por uma cena que se desenrolava em imagens mais vívidas do que qualquer um poderia imaginar. As árvores se torciam e distorciam, formando figuras que dançam. E no centro de tudo isso, a verdadeira essência da mulher de cabelos brancos ganhou vida. Ela olhou para Helena diretamente e a expressão que antes era ameaçadora
se transformou em uma dor palpável. Você não é só uma descendente, você é a chave. Suas palavras ecoaram, reverberando pelo espaço. Helena tremia. As imagens ao redor pareciam se fundir em um turbilhão de sombras e luzes. Você sabe o que é isso? Ela disse, sua voz quase um sussurro. A mulher sorriu. Mas havia um recado escondido naquela expressão. O que você não sabe pode ser mais aterrorizante do que a verdade que teme. E como um clarão repentino, Marco se lançou para frente. Chega! Eu não estou aqui para ser um mero espectador. Helena, ouça-me. Ele apontou para a mulher com uma mão trêmula. Ela não é apenas uma guardiã dos segredos. É a razão pela qual sua avó fez o pacto. Eu sou parte disso. Eu sempre fui. As palavras tremeram em sua voz. Helena sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Por um momento, o chão sob seus pés parecia instável, como se seu próprio universo estivesse desmoronando. Você não pode dizer isso. Mas o semblante de Marco falava mais que 1000 palavras. Sua avó não fez um pacto apenas para proteger a floresta. Foi para nos proteger. Ele se referia a si mesmo como parte de algo muito maior, e a revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Eu sou parte dessa linhagem. A conexão com sua família não é acidental. Eu também sou parte do legado, e você não tem ideia do que isso significa. A sombra atrás da mulher se agitava, como se quisesse escapar da verdade. Cada momento se tornava mais insuportável. Helena piscou, tentando processar a realidade. Mas... Omo, por que você nunca me contou? Não era o meu segredo só cá contar. Ele colocou a mão no coração, uma expressão de dor verdadeira. Era uma proteção. O que sabe pode mudar tudo, Helena. Se você soubesse, teria que carregar o peso de uma decisão que pode destruir todos nós. Antes que ela pudesse responder, o chão tremeu mais uma vez. As árvores balançaram ao vento e a figura de sua avó apareceu, mais clara do que nunca, cheia de luz e tristeza. Você precisa escolher, Helena. O que vai fazer? A intensidade em sua voz ecoou como um chamado à ação. O pânico encheu o peito de Helena. Era tudo confuso. Quem ela poderia confiar? As palavras de Marco ressoaram, mas também a verdade de sua herança pesava em seu coração. O que mais estava escondido debaixo das camadas de segredos? E quando a sombra lançou uma onda sobre eles, algo inesperado aconteceu. Uma fissura se formou sob os pés de Marco e Helena, e a terra começou a se abrir, revelando um abismo negro. Corre! Marco gritou, mas uma corrente invisível parecia puxá-los para dentro. A luz da avó piscou, e ela desapareceu em meio à escuridão exaltada. A única certeza que Helena teve foi que tudo que ela acreditava saber estava se desintegrando diante dela. E antes que pudesse reagir, Marco se virou, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpe, Helena. Eu não posso. E ele se deixou levar pela escuridão, sumindo sem deixar vestígios. Helena ficou paralisada, o grito preso na garganta. O que acabara de acontecer? Que significava tudo aquilo? E em meio ao desespero crescente, a única coisa que fez sentido foi que as respostas não apenas haviam se afastado, mas se tornaram mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. O chamado do desconhecido se tornava um eco distante, enquanto a dúvida a envolvia como uma nuvem negra. Helena ficou paralisada, o grito preso na garganta. O que acabara de acontecer? O que significava tudo aquilo? E em meio ao desespero crescente, a única coisa que fez sentido foi que as respostas não apenas haviam se afastado, mas se tornaram mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. O chamado do desconhecido se tornava um eco distante, enquanto a dúvida a envolvia como uma nuvem negra.
Ela não conseguia entender. A sombra ameaçadora na forma da mulher de cabelos brancos apertava o peito de Helena. E Marco desaparecendo por causa de algo que ele sabia que não contou. Era um golpe muito forte. A floresta agora parecia viva, pulsando ao redor dela, como se estivesse observando, esperando sua próxima ação. Helena se abaixou, colocando as mãos na cabeça, tentando controlar o turbilhão de emoções. A respiração ficou pesada. E então, uma luz começou a brilhar na fenda que se abriu no chão. Um brilho azul, claro como o céu, que pulsava em um ritmo cadenciado. Ela se aproximou, mesmo sabendo que era um risco. O aspecto hipnotizante da luz atraía seus sentidos, como se aquela fosse a única saída. Mas, enquanto se aproximava, a sombra se lançou em sua direção, crescendo, distorcendo-se e se transformando em uma figura quase humanoide, mas sombria. Você não pode fugir de nós, Helena. A voz rabugenta ressoou, e o ambiente pareceu se embrulhar, fazendo os ouvidos delas unirem. Eu não tô fugindo! Helena gritou, mais firme do que se sentia. Eu quero saber a verdade! A sombra estremeceu, como se a voz dela tivesse algum poder. E, de repente, a luz aumentou, refletindo uma sombra atrás de Helena. Ela se virou rapidamente e o coração quase parou. Marco estava de volta, mas não era o mesmo. Ele estava pálido e seus olhos brilhavam, com um lampejo de algo que não parecia dele. Helena, ele falou devagar, quase como se estivesse lutando contra palavras que não queria pronunciar. Eu não posso ficar. Eu sou. A voz dele se quebrou e a sombra atrás dele se contorceu, como se estivesse sentindo sua fraqueza. Marco, o que você está falando? O que aconteceu? Perguntou Helena, o medo a comprimindo. A sombra se aproximou, cobrindo Marco. Ele estendeu a mão, mas a luz começou a ameaçar se apagar. Eu sou parte do legado, mas não como você pensa. Não é só sobre você. Eu sou a chave para o que está por vir. O que você quer dizer? O desespero tomou conta de Helena. O que mais você esconde de mim? Você precisa. Marco começou, mas antes que pudesse terminar, a sombra se lançou sobre ele, e a luz imediatamente se apagou. Um grito ecoou na floresta, um som distorcido que fez Helena se encolher, e em seguida, tudo ficou em silêncio. A luz azul retornou com força total, revelando a forma da mulher de cabelos brancos mais uma vez, mas agora algo estava diferente. Seu olhar não era mais ameaçador. Havia uma tristeza profunda ali. E legado não é apenas uma maldição, Helena. É uma escolha. Você é a última de sua linhagem. Com a queda dele, o cerne da sua família se revela. O cérebro de Helena girou à velocidade da luz. O que você está dizendo? O que isso significa para mim? E o Marco? Ele irá se tornar parte da sombra para sempre se você não tomar a decisão certa. A mulher se adiantou e a urgência em sua voz fez o cabelo de Helena arrepiar. Você pode salvá-lo, mas o custo pode ser muito alto. A floresta parecia se agitar ao redor delas, como se estivesse radicalmente se preparando para algo iminente. E a vida que a cercava estava tão ameaçada quanto seus sentimentos. O destino dela, de Marco e da ligação ancestral que parecia cercá-la em uma batalha entre luz e sombria, era agora uma questão de sobrevivência. Sem saber o que fazer, Helena olhou profundamente nos olhos da mulher e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela conhecia as consequências de um pacto, mas nunca imaginara que a linha entre amor e custo poderia se embaralhar de forma tão trágica. O chão sob seus pés começou a tremer, e a luz a envolveu em um brilho deslumbrante, crescendo incessantemente. Ao fazer isso, um eco profundo reverberou pela floresta,
desenhando o contorno de todos os segredos obscuros que estavam enterrados há muito tempo. Escolha, Lena. O que você quer ser? A salvadora ou a perdedora de tudo? A voz da mulher se tornou mais clara. Helena estava prestes a responder quando o chão se abriu ainda mais, sugando o ambiente e o que restava de Marco. Um grito ecoou e a luz se esmagou como um cristal, quebrando a realidade ao seu redor. Tudo se dissolveu em escuridão, e a única coisa restante era o peso de sua escolha. A escuridão se fechou ao redor de Helena enquanto ela tentava entender as últimas palavras da mulher. O peso de sua escolha parecia insuportável. Salvadora ou perdedora? O que eu quero ser? A frase ecoava em sua mente, enquanto o chão tremia sob seus pés e a sombra começava a se contorcer. A luz azul era agora uma chama ao fundo da escuridão, pulsando como um coração desesperado. Helena olhou para a figura sombria, e algum instinto a levou a avançar. A presença de Marco desaparecendo queimava dentro dela. "Marco, volte aqui!" gritou, mas sua voz soou como um sussurro impotente. Quando a sombra avançou novamente, o mundo parecia girar. O brilho da luz azul se intensificou a tal ponto que os olhos dela doíam, e em um instante tudo mudou. Em meio àquele caos, uma figura familiar surgiu. Era Marco, mas havia algo diferente. Ele não parecia mesmo estar ali. "Helena", ele falou, a voz arrastada. Parecia vacilar entre a presença física dele e uma imagem distorcida. "Eu não. A verdade é, você precisa ouvir. Não é só sobre nós." A sombra começou a se agitar freneticamente ao redor deles, como se quisesse absorver a luz e a confusão. A mulher de cabelos brancos olhou com um semblante de horror e desespero. "Você não deve. A verdade é mais poderosa do que pensam." "Que verdade?" Helena perguntou, o pânico crescendo como um tsunami em seu coração. "O que mais você está escondendo, Marco?" Ele hesitou e, nesse momento, a sombra pareceu se concentrar em seu corpo, como se sugasse as palavras. "A conexão que temos, Helena, é mais antiga do que você imagina. Eu sou parte do legado de sua família." A declaração era como um tiro certeiro. A mente de Helena girou. "Como assim? Eu pensei que você era só um amigo. Como você pode ser parte disso?" A incredulidade era como um nó que lhe apertava a garganta. Mas antes que ele pudesse responder, a sombra deu um passo à frente, agitando-se e crescendo até se tornar uma figura gigantesca e escura, absorvendo toda a luz ao redor. "Ele não é só seu amigo. Ele é a razão do pacto, o anfitrião do legar." A voz reverberava em suas mentes, e Helena se sentiu encolher. A pulsação da sombra aumentava, como se estivesse se alimentando da confusão e medo dela. Marco se tornara uma ponte entre dois mundos, e as consequências do que ele era eram aterradoras. Você sabia?" perguntou Helena, a dor cravando em seu peito. "Sabia de tudo isso e não me contou?" Ele se arqueou em dor, seus olhos a implorando. "Eu não quis. O peso era demais. Eu pensei que poderia protegê-la." A mulher de cabelos brancos se adiantou, envolvendo tudo em uma aura de lucidez. "A verdade é composta de escolhas, meu amor. A sua vida não é apenas sua. O sangue dela corre em suas veias", ela disse, e a ligação familiar parecia surgir entre eles. A cena em torno delas começou a desmoronar enquanto Helena ouvia tudo, a dor misturada com a clareza. "Eu sou a salvadora? E você, Marco, o que é? Por que você nunca me falou?" "Porque eu não posso. Se você souber, pode acabar com tudo." Ele estava lutando. A sombra atenta atrás dele parecia sussurrar algo em um idioma antigo, distorcido e impronunciável, como se dissesse que o tempo dela estava se esgotando. E no instante em que as revelações estavam se formando dentro da cabeça de Helena, um grito ecoou pela floresta.
Helena! O chamado de Marco cortou o ar como uma lâmina. E ao olhar nos olhos dele, ela percebeu a verdade horripilante. Você não é só parte do legado, Marco. Você é a sombra. O pacto não é algo opressivo. É a chave para a proteção. Mas você sempre foi a chave para o que está acontecendo. Nesse momento, a escuridão explotou. As paredes da realidade começaram a se desintegrar ao redor deles. A luz e a sombra colidiram. E com isso, todo o cenário se transformou em uma tempestade negra, caos total. Helena gritou enquanto a verdade desabava sobre ela. A conexão deles era um ímã que atraía a escuridão e a luz. E a única coisa que ela não entendia era que para cada escolha havia uma consequência. E então, antes que pudesse discernir o que estava acontecendo, tudo à sua volta se desfez em uma espiral de escuridão e luz. A separação entre eles se tornando apenas um vago eco, deixando Helena sozinha, com as perguntas ecoando em sua mente sem resposta, ansiosa pela verdade que há. A escuridão se fechou ao redor de Helena, enquanto ela tentava entender as últimas palavras da mulher. O peso de sua escolha parecia insuportável. Salvadora ou perdedora? O que eu quero ser? A frase ecoava em sua mente, e no meio da tempestade, um pensamento surgiu. Mas antes que pudesse mergulhar nele, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O chão tremeu violentamente, como se a própria terra estivesse reagindo ao seu desespero. Aquela luz azul pulsante que antes parecia o refúgio, agora começou a se fragmentar, decaindo em pedaços até se desvanecer completamente. A sombra crescia, e nele estava um olhar faminto de poder. Marco! Helena gritou, procurando a figura dele entre as trevas. Volte! Nós precisamos lutar. Uma onda de contrário se ergueu, e a mulher de cabelos brancos, em sua forma mais pura, moveu-se rapidamente, como se estivesse defendendo Helena. O verdadeiro perigo está prestes a se revelar. A voz dela tinha um peso que a fez tremer. Helena sentiu um puxar em seu coração. Seria isso uma batalha final? A sombra usou a confusão para se mover mais perto, e antes que pudesse pensar, uma mão fria segurou seu pulso. Você não pode escapar, Helena. Era a voz de Marco. Mas não tinha a mesma suavidade e calor que ela conhecia. Era sombria e distorcida, repleta de frieza. Ela olhou nos olhos dele, esperando encontrar a centelha familiar, mas o que viu de volta não era o Marco que conhecia. Era alguém ou algo distante. O que você fez? O que está acontecendo? O medo e a dor atormentavam a voz dela. A expressão de Marco se endureceu. Eu não sou quem você pensa que sou, Helena. E você sabia disso lá no fundo. Não sabia? Suas palavras a atingiram como uma flecha afiada. Com um movimento brusco, ele se afastou da sombra, e a figura negra flutuou entre eles, uma presença voraz. É isso que você é? Helena lutou contra a verdade despedaçada que se aproximava. A sombra começou a se desfazer em um turbilhão de energia, enredando-os em uma dança macabra. Você se alimenta disso, Marco? A raiva e a dor emergiram. Como pôde? Aquilo não fazia sentido. A essência que ela conhecia parecia ter desaparecido. Eu tentei, mas ninguém pode escapar do legado, ele gritou, sua voz agora ressoando com uma adrenalina assustadora. A linhagem é mais poderosa do que você imagina, e você faz parte dela. No instante que ele falou, a sombra evoluiu, dançando em sua volta como um predador gripando sua presa. Você está mentindo! Helena estava perdendo o controle. O chão parecia desabando sob seus pés. Marco, você não precisa seguir isso. Mas enquanto ela fala, a sombra tomou a frente.
e num movimento rápido, Marco foi sugado para dentro dela. A cena frontal se congelou. A sombra riu de forma ecoante e seu corpo começou a se moldar na forma de Marco. Olhos de uma profundidade desconhecida agora refletiam cada dor e tormento. Estou aqui, mas não da maneira que você queria, Helena. Eu sou o que você temia. Seus lábios se moviam, mas a voz não parecia mais dele. Não, isso não pode ser real. A mente de Helena girava, e então um profundo abalo interior dela se rompeu. Você estava jogando todas as cartas até agora? Estava escondendo a verdade para me manipular? Simultaneamente, a escuridão ao redor delas estalou com poder, e a mulher de cabelos brancos, que quase desaparecera, agora ganhou um brilho novo. A verdade é que você sempre foi mais forte do que pensava, Helena. Você carrega o fardo, mas também a escolha. E se você não tomar uma decisão agora, tudo estará perdido. As luzes tremulavam, piscando como se quisessem oferecer um caminho, mas algo a puxava para a sombra. Marco escuro riu de forma fria, e o som reverberava como se a própria floresta estivesse rindo com ele. Você está sozinha, Helena. Escolha um lado. O que ela deveria fazer? As lembranças de Marco antes o assolaram. As risadas, o amor, a esperança. Mas agora, diante dela estava essa entidade que se alimentava da dor. A sombra estava se moldando novamente, mais forte do que nunca, como uma onda prestes a quebrar. E no clímax do caos, Helena sentiu um terremoto dentro de si. Eu não sou sua, a minha escolha é minha. E enquanto a energia fluía, uma luz forte emanou dela. A sombra recuou, e a mulher de cabelos brancos abriu os braços, revelando um caminho antes oculto. Mas ao mesmo tempo, o riso de Marco escuro ecoou, como se estivesse se preparando para uma batalha final. E tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. Você realmente acha que pode mudar seu destino? O futuro pairava como um mistério no ar. O que aconteceria em seguida? A escolha estava diante dela. O que ela realmente escolheria? Helena sentiu seu coração disparar enquanto a sombra pulsava ao redor dela. As palavras de Marco ecoavam na sua mente e a verdade pesada se firmava. O que estava acontecendo não era apenas sobre ela. A conexão eterna que eles tinham, o elo ancestral, tudo isso a pressionava a tomar uma decisão. Eu não sou a perdida, sou a salvadora, ela gritou, sua voz ressoando com uma força renovada. As árvores ao redor balançaram, como se respondessem ao seu grito. A mulher de cabelos brancos sorriu, e a sombra hesitou por um momento, permitindo que a luz dentro de Helena crescesse. Cada partícula de medo que antes a envolvia agora se transformava em coragem. Ela podia sentir um calor consumir seu coração. Tudo isso a adiava. Se você realmente acredita no que diz, então prove. A sombra sibilou, sua voz como um eco distorcido. Estenda sua mão para mim e assuma seu papel. Helena sentiu um puxão na alma. O que isso significava? O que ela teria que carregar? Mas antes que pudesse decidir, viu Marco avançando entre a escuridão. Seu rosto estava sombrio, distorcido pela dor. Não, Helena, não faça isso. Ele parecia se debater, como se lutasse contra uma corrente invisível. A visão dela ficou turva com lágrimas. Marco, eu não quero te perder. O desespero fez seu peito apertar. A escolha é sua, Helena. A mulher de cabelos brancos gritou, sua voz poderosa. Você carrega o legado e é a única capaz de decidir. O chão sob seus pés começou a tremer. A escuridão ameaçava engoli-los, mas no fundo, dentro dela, uma luz irradiava com uma intensidade que não poderia ser ignorada. As memórias, as risadas e a conexão com sua família vieram à tona.
Eu sou a salvadora da minha riqueza, não a perdedora do meu destino. E sem hesitar, ela estendeu a mão. A sombra se contorceu, sua forma ameaçadora piscando entre a luz e a escuridão. Um clarão iluminou o espaço como um relâmpago, e o ar ficou tenso. Helena podia sentir toda a floresta prendendo a respiração. Aquele ato de coragem, de reivindicar seu poder, parecia alterar a realidade ao seu redor. Não, isso não pode estar acontecendo. A sombra rugiu, perdida entre o medo e a fúria. Marco, então, desesperado, se atirou em direção a Helena, entre as energias conflitantes, buscando um caminho de volta. Helena, você é mais do que pensa. Não desista de mim. Ele estava quase lá, mas a sombra tomava forma novamente. Essa vez mais forte, começando a engoli-lo de volta. Não, Marco, eu te prometo que vou encontrar uma maneira. As pupilas dele se alargaram e ela viu um grito mudo em seu olhar. Nesse momento, o poder da luz que estava crescendo dentro dela explodiu com uma força inexplicável, ligando seu coração ao dele. O calor dela envolveu tudo ao seu redor. A mulher de cabelos brancos sorriu mais amplamente e, num movimento poderoso, ergueu as mãos. Revele a verdade, Helena. E com isso, a luz tomou conta da floresta, ressoando como um trovão, e a sombra retrocedeu, gritando enquanto se desvanecia contra o brilho. A imagem de Marcos suavizou, sua essência se unindo à luz, antes de desaparecer. Não se esqueça de mim. Era a última coisa que ela ouviu dele antes do brilho tomar conta de tudo, iluminando a escuridão. Então, a floresta tornou-se calma. Quando a luz finalmente se dissipou, Helena seguiu de volta na cabana, sozinha. A solidão era reconfortante e, ao mesmo tempo, estranha. Havia um novo peso em seu coração, mas não era mais de medo. Era de um legado reconhecido, um chamado de verdade. Ela havia escolhido ser a salvadora. Havia enfrentado a escuridão e, mesmo que Marco não estivesse fisicamente ao seu lado, ela sentia que ele sempre estaria dentro dela, como parte dessa jornada. Eu prometo que vou descobrir mais, sussurrou, fazendo uma promessa silenciosa. A floresta ainda sussurrava, mas agora, em vez de sombras, havia a esperança de um novo começo. E sobre o que mais a aguardava, ela estava pronta para descobrir. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Seu apoio é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar.